está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre saúde e espiritualidade. E o convidado do Religare de hoje é o médico psiquiatra Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Flávio, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo programa e esperamos que a gente possa ter um bate-papo bastante interessante e produtivo. Muito obrigado. Você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte pode acompanhar o Religare através do nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal, marcar no sino e compartilhar o Religare quando você gostar de uma entrevista entre os seus contatos. Nós estamos também nas plataformas de podcast. Procure sempre por Religare, Conhecimento e Religião. Alexander, um dos seus trabalhos, né, ou seus trabalhos, eles se dão aí no NUPES, que já é um núcleo de longa data na Universidade Federal de Juiz de Fora. Conte para nós um pouco sobre a experiência do NUPES. Muito bem, Flávio. O NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Ele está lotado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, embora seja um grupo interdisciplinar. Tá? O que nos une é o interesse da investigação acadêmica sobre a espiritualidade em sentido amplo, naturalmente sem nenhuma vinculação ideológica ou religiosa ou uma corrente filosófica específica. E nós temos pessoas de várias perspectivas, de várias formações. Nós temos pessoas da área de medicina, psicologia, enfermagem, história, filosofia, estatística, então várias perspectivas que buscam estudar a espiritualidade. O NUPES, ele está no programa de pós-graduação em saúde da UFJF, embora temos participantes de outros programas de pós-graduação também nele. Então, nós temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E nós temos 3 linhas básicas de investigação. Uma linha nós chamamos de epidemiologia da espiritualidade, ou seja, de que forma o envolvimento religioso e espiritual pode impactar a saúde. Vou dar exemplo de estudos nossos nessa área, por exemplo, o quanto a pessoa que frequenta um grupo religioso tem maior ou menor risco de uso de álcool, de ter dependência de crack, por exemplo, ou menos depressão. Esse é um tipo, epidemiologia da religião e saúde. Há outro aspecto, é o estudo das experiências espirituais. Então, nós estudamos sentido amplo também, interdisciplinar, experiências, como experiência de quase morte, experiências de transe, de conversão, de curas, pessoas que alegam vidas passadas, e nós estudamos de várias formas, desde uma entrevista psiquiátrica, psicológica, avaliação neuropsicológica, avaliação de neuroimagem, como o cérebro funciona nessa situação, por exemplo. E, por fim, uma terceira área é a história e filosofia das pesquisas em espiritualidade, ou seja, analisar um pouco quais foram as tentativas ou os esforços de investigação nessa área. Nós temos, por exemplo, pesquisas com William James, Viktor Frankl, Allan Kardec, por exemplo, são 3 nomes de pessoas que buscaram, de uma forma ou de outra, algum tipo de investigação da espiritualidade. Sobre o objeto do trabalho de vocês, espiritualidade, como é que vocês compreendem esta experiência? Beleza. Então, no ambiente acadêmico, a gente sabe que há muitas disputas, né, sobre o termo o que é religião, o que é espiritualidade. Nós trabalhamos a espiritualidade, a definição que nós usamos é a espiritualidade é aquilo que tem uma relação com o transcendente sagrado. Transcendente entendido como aquilo que vai além do mundo material que nós vivemos. Então, toda a tradição religiosa espiritual tem a noção de Deus, deuses ancestrais, orixá, seja o que for, quer dizer, uma relação com um transcendente. E essa dimensão transcendente, de certa forma, é algo crucial, essencial, a realidade fundamental, portanto, sagrada. Então, a espiritualidade é a relação com esse transcendente sagrado, e ela pode ou não acontecer dentro de um contexto comunitário. Quando há um compartilhamento de crenças e práticas, nós chamamos de religião. Então, a religião é o aspecto institucional da espiritualidade. Nós podemos falar em espiritualidade de pessoas que não creem em algo como sagrado, não creem em Deus, não creem em espíritos, não creem em nenhuma realidade de transcendência. Uma pessoa materialista, por exemplo, ela
Como encaixar essas pessoas nessa compreensão de espiritualidade? Então, nessa compreensão, essa pessoa não teria espiritualidade. Quer dizer, a pessoa pode ser ateia, mas ela pode ter uma noção de uma transcendência pessoal. Até os budistas, né, muitas vezes tem uma questão que não toca diretamente sobre a ideia de Deus, mas que existe uma outra dimensão que vai além desse mundo puramente material. Então, teria uma espiritualidade. Agora, se a pessoa seja completamente fisicalista, digamos assim, né, tudo coisa que existe é simplesmente a matéria e forças físicas, como a gente compreende, essa pessoa não teria espiritualidade. O que tudo bem também, esse é um outro problema. Um problema que eu quero dizer é o seguinte: muitas pessoas acham que todo mundo tem que ter espiritualidade. Não, quer dizer, a pessoa pode ter outras coisas que dão sentido na vida dela, que dão propósito, que têm significado. Né? Eu acho que se coloca a espiritualidade de modo tão amplo que inclui todo tipo de pessoa, ela perde um propósito que é justamente de nomear e de classificar e dar especificar algum tipo de experiência humana. Compreendo. Esse trabalho ele é feito numa faculdade de medicina. Como é que vocês lidam com o clássico embate entre ciência e experiências religiosas e religião do ponto de vista institucional, ou mesmo o tema da espiritualidade? Isso. Então, na medicina, primeiro, historicamente, né, a medicina tem uma relação com aspectos, né, religiosos, espirituais, desde a antiguidade. Eu costumo brincar, né, até uma brincadeira, que a profissão mais antiga do mundo realmente não é aquela que você está pensando, mas os xamãs provavelmente foram a profissão mais antiga do mundo. Era meio médico e meio sacerdote, né? Então, isso tem uma tradição de longa data, né? A gente sabe, hoje em dia, com base nos melhores estudos históricos, que essa visão de uma oposição entre ciência e religião como uma coisa necessária, uma coisa que surge e se predomina ou dissemina muito do final do século XIX para frente, na realidade, e boa parte do século XX. Isso não era assim, ou seja, foi construída uma narrativa no final do século XIX, especialmente, que tomou conta de boa parte do ambiente acadêmico no século XX, de que a religiosidade, a espiritualidade era algo negativo, primitivo, e que negaria a ciência, e que a ciência, ao avançar, ela vai fazer desaparecer isso. Havia várias previsões que no século XX, no final do século XX, desapareceria a espiritualidade da humanidade, que obviamente não aconteceu. Então, como é que a gente vê? A gente vê que é um equívoco, na realidade, essa ideia de um necessário separação, até porque a origem, por exemplo, da filosofia grega, a origem da ciência moderna, com Galileu, Kepler, Newton, todos eles eram profundamente motivados espiritualmente também. Então, não há uma oposição e, na realidade, o que a gente pode fazer é fazer uma ciência rigorosa, mas, ao mesmo tempo, aberta, não dogmática, para estudar a experiência humana nas suas várias perspectivas. Quando a gente fala dessas experiências chamadas religiosas, espirituais, o que a ciência ajuda a demonstrar dessa experiência? Vocês trabalham com dados, com imagens, até você disse, com linhas de pesquisa, né? Então, a ciência tem. Essa é a pergunta, mas é muito boa. Muitas pessoas perguntam o seguinte: tá, mas espiritualidade a gente quer um negócio transcendente e a ciência tem que lidar com o empírico, aquilo que você observa. Como que faz? A ciência consegue trabalhar quando essa espiritualidade tem implicações empíricas, quando tem implicações no nosso mundo que eu possa observar de alguma forma. Então, vou dar alguns exemplos de como a ciência nos ajuda até a refletir sobre a espiritualidade e compreendê-la melhor. Uma delas, por exemplo, quando se fazia várias previsões que a humanidade não seria mais religiosa, que isso ia desaparecer, até mesmo se acredita muito hoje em dia que essas crenças as pessoas não acreditam mais. O primeiro modo de fazer pesquisa é avaliar as crenças mesmo, perguntar para as pessoas, você tem uma religião, você acredita em vida após a morte, etc, etc. Então, vou dar alguns exemplos, a gente trabalha com pesquisas mostrando que amostras da população brasileira mostram que mais de 90% da população brasileira tem uma religião. Um terço da população brasileira, incluindo adolescentes, vão a um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Isso é tão importante porque não tem nenhuma atividade social humana no Brasil, não obrigatória como trabalho e escola, que tanta gente vá com tanta frequência. Mesmo um adolescente, ele não vai na balada ou no cinema ou no shopping. 30% não vai uma vez por semana. Ou seja, é uma coisa muito prevalente. Então, o primeiro dado que a
ciência pode dar é discutir a prevalência disso, ou mesmo, por exemplo, a prevalência de crença de vida após a morte, por exemplo. Nós temos dados mostrando, até em Juiz de Fora, fizemos uma pesquisa, em que, ao contrário do que se imagina, quanto maior o nível de escolaridade das pessoas, maior a crença em vida após a morte. Depois nós descobrimos que esse dado se replica também na França e também na Rússia. E muitas vezes havia uma ideia de que seria invertido, né? Quanto maior a escolaridade, menor a crença em vida após a morte. Então, esses são exemplos sobre prevalências de crenças e práticas. Isso é uma coisa. Segundo ponto que a ciência pode nos ajudar é sobre, por exemplo, o impacto sobre a saúde mesmo, ou seja, de que forma as pessoas utilizam a espiritualidade para lidar com problemas de saúde, com a sua vida, com problemas, e como isso pode impactar a sua saúde. Então, por exemplo, nós temos um estudo com 168 pacientes com transtorno bipolar no ambulatório do Hospital Universitário da UFJF. Nós identificamos que os pacientes que tinham o uso da religiosidade de modo positivo para lidar com problemas, nós chamamos de coping religioso positivo, eles tinham 4 vezes menos chance de ter depressão em comparação com aqueles que não tinham coping religioso positivo. Por outro lado, nesse mesmo grupo, nós seguimos esses pacientes por 2 anos, e aqueles pacientes que usavam de modo negativo a religiosidade, que nós chamamos de coping religioso negativo, eles tinham uma pior qualidade de vida 2 anos depois. Muito pior qualidade de vida 2 anos depois. Então, são exemplos de como a espiritualidade pode impactar a saúde. Então, esse é um outro dado. E um outro dado também é sobre as próprias experiências espirituais, como eu estava comentando. Desde eu, como psiquiatra, por exemplo, saber fazer uma distinção de uma pessoa que aparece para mim dizendo que está ouvindo vozes, que está tendo visões. O quanto isso é indicativo de um quadro psicótico, uma esquizofrenia, ou quanto isso pode ser uma experiência religiosa não patológica e saudável. Então é preciso fazer estudos nessa área, nós temos estudos. Meu doutorado, quase 20 anos atrás, foi exatamente nessa área, uma área que a gente estuda bastante. Então, como distinguir? Outro aspecto, como o cérebro funciona nesse momento, no momento de um transe, numa psicografia. Quando a pessoa escreve um texto em estado normal de consciência e quando ela escreve num transe psicográfico, por exemplo. Como está a sua consciência? A gente também fez estudos nessa área. E, por fim, ainda de modo mais desafiador, é analisar um pouco o quanto essas experiências podem nos dizer sobre o que é a natureza humana. Por exemplo, numa experiência de quase morte, quando a pessoa diz, durante uma parada cardíaca, o coração parou de funcionar, o cérebro não está mais atividade elétrica, porque não tem mais sangue, não tem mais oxigênio, e a pessoa diz que saiu do corpo e teve visões de coisas. O quanto aquilo ali pode ser uma coisa, uma real percepção ou não. E há estudos sobre percepções verídicas, de que a pessoa, durante esse momento, ela realmente escreve coisas que realmente aconteceram. E que ela, a princípio, pelo cérebro não está funcionando, ela não poderia estar percebendo. Mas ela percebeu. E aquilo se verifica como verídico. Ou seja, isso pode, inclusive, nos dizer sobre a natureza humana. Que talvez a consciência não se reduza apenas à química elétrica e à atividade elétrica cerebral, podendo ser algo independente. Então, esses são alguns das várias possibilidades pelos quais a ciência e o estudo empírico pode ajudar na compreensão da religião e da espiritualidade. Bom, eu ia lhe interromper um pouco antes, ainda bem que você prosseguiu, que eu ia dizer, vamos aprofundar isso no segundo bloco. Né? Mas vamos fazer então um breve intervalo e a gente volta em seguida com Alexander Moreira Almeida nesse programa de hoje sobre saúde e espiritualidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre saúde e espiritualidade e o convidado é Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, você falava sobre essas pesquisas. Elas demonstram a existência de algo ou elas falam da experiência humana propriamente? Essa é uma questão extremamente importante e desafiadora, né? Qual é o limite, né? Há uma série de autores que dizem que a pesquisa não deveria ou não poderia, né, levantar a possibilidade de um transcendente efetivo, né? Que a pesquisa deveria apenas descrever
e buscar explicações apenas biológicas, psicológicas ou sociais, né? Eu acho que a boa ciência tem que buscar descrever o mais rigorosamente possível, deve buscar as explicações biológicas, os fatores biológicos, psicológicos e sociais, mas eu acho que ela pode ir além disso, né? Eu acho que... E há vários autores nessa linha, né? Por exemplo, William James, Alistair Hardy, mesmo Mircea Eliade, vários que defendem a possibilidade de que essas experiências podem apontar efetivamente para um aspecto transcendente do ser humano, da natureza humana. Então, especificamente no nosso contexto, do ponto de vista científico, eu chamo da relação mente-cérebro, né? Ou seja, nós temos uma discussão milenar, né, desde Grécia Antiga, pelo menos, de como é que o cérebro se relaciona com a mente. Ou seja, a nossa mente é criada pela atividade elétrica e química cerebral, ou a mente é algo além disso, que se utiliza desse aparato neurológico para poder se manifestar, etc. E muitas vezes as experiências espirituais sugerem uma certa autonomia da mente em relação a isso. Na realidade, basicamente todas as tradições espirituais falam algo nesse sentido, né, de que a gente transcende apenas esse aspecto biológico ou físico diretamente. Então, eu acho que algumas dessas experiências podem apontar, sim, para esse, como eu dei o exemplo da experiência de quase morte, por exemplo, em que a pessoa descreve uma série de situações e que, inclusive, se confirma como verídica e ela se... Né, como que a consciência pode estar funcionando se o cérebro não está funcionando? Né? Então, sugere que a consciência possa ser algo além, e ele se vê com a consciência extracorpórea. Então, acho que é uma área... Acho que a ciência deve... Ela não pode ter dogmas, nem espiritualista, nem materialista, e ela deve estar aberta para as várias possibilidades, com rigor e cuidado. Desses muitos exemplos que você apresentou, né, quando você fala do coping religioso positivo, do coping religioso negativo, que implicações práticas isso possui na vida das pessoas? Quadro de depressão, suicídio, como que impacta isso? Excelente. Então, só para dar vou dar um exemplo, né? Primeiro, ainda do impacto disso. Tem um estudo de altíssima qualidade feito pela Universidade de Harvard, em que eles seguiram quase 90 mil pessoas por 14 anos. Aqueles estudos assim, gigantescos, né? Seguiram 90 mil pessoas por 14 anos. E o que eles encontraram? Que as pessoas, por exemplo, que frequentavam um grupo religioso no começo do estudo, essas pessoas morreram 6 vezes menos de suicídio ao longo desses 14 anos. Isso controlando para variáveis socioeconômicas, sexo, idade, renda, um monte de outras variáveis. Então, mostra o impacto muito robusto que essas coisas podem ter sobre a saúde. E como que poderia ser isso? Qual seria o mecanismo, né? Sobre o coping religioso, o coping é questão de enfrentamento. Então, nós temos o coping positivo, quando usa positivamente a religião, e negativo, quando usa negativamente. Eu vou dar um exemplo. Frente a um problema, né? Eu perdi o emprego, fiquei doente, sei lá, alguma coisa assim. No coping negativo, eu vou tender a ver aquilo como sendo uma punição divina, eu vou tender a ver como uma obra demoníaca, ou eu vou tender a ver que Deus me abandonou, ou então eu vou rezar para Deus resolver o problema e eu fico de braço cruzado, uma delegação total, por exemplo, mais passiva. Esse é o coping negativo, que está associado, como eu já falei antes, com pior qualidade de vida, depressão, etc. Mas, felizmente, o coping negativo é bem menos frequente do que o coping positivo. É quase 3 vezes menos frequente que o coping positivo. O que seria o coping positivo? Frente a um problema, eu penso o seguinte, se algo está acontecendo, vamos supor, Deus é justo, então tem uma razão de ser para isso. Tem um aprendizado que eu posso tirar desta situação. E mais, como diz o povo, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, eu estou passando por um problema, ele não só tem um sentido e um propósito, como eu tenho recursos e capacidade para lidar de modo bem-sucedido com ele. Além disso, eu posso, por exemplo, em vez de delegar tudo para Deus ou achar que eu resolvo tudo, aquela atitude de eu faço o que eu posso, o resto eu confio e entrego em Deus. Ou eu posso também buscar oração, ou leituras, meditações, buscar inspiração e serenidade para lidar com o problema. Eu posso buscar ir a uma atividade religiosa, uma atividade de um trabalho voluntário, por exemplo, para parar de focar só no meu problema. Então, esses são exemplos de coping positivo que
tem evidências robustas de impacto benéfico sobre a saúde das pessoas. Sim. Nós começamos falando do NUPES, né, que reúne uma série de pesquisas sobre esses temas, sobre essa questão, aliás, aí na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu gostaria de concluir a nossa conversa falando das atividades que estão por vir, né? Vocês realizam congressos, vocês têm publicações. Qual que é o futuro dessa pesquisa aí, né, os passos que vocês estão dando, as próximas atividades do núcleo? Excelente, Flávio. Nós temos atualmente correndo várias pesquisas, atualmente, tanto em termos de doutorado, pós-doutorado, pesquisas sobre experiências de quase morte, experiências de final de vida, experiências mediúnicas, ensino sobre como psiquiatras devem aprender a lidar com a espiritualidade dos pacientes. Então, são exemplos de algumas pesquisas que estão em andamento. E agora, nós estamos celebrando, agora em 2021, 15 anos do NUPES, aqui na UFJF. E no dia 11 de setembro de 2021, nós teremos um evento que, entre outras coisas, vai celebrar os 15 anos do NUPES. Nós estamos muito felizes porque esse evento se chama Ciência da Espiritualidade, até onde chegamos e o que está à nossa frente. Nós estamos muito felizes porque nós vamos ter muitos dos maiores nomes do mundo na área de espiritualidade e ciência. Por exemplo, Harold Koenig e Ken Pargament, psiquiatra e psicólogo, os dois mais produtivos cientistas do mundo na área vão estar participando. Nós teremos historiadores como Ronald Numbers, teólogo e padre físico como Andrew Pinsent. Vão ter vários pesquisadores internacionais e brasileiros debatendo sobre o tema. E o evento é aberto para a população como um todo. O site é cienciadaespiritualidade.com.br. E nós vamos inserir aqui para que os nossos telespectadores possam acompanhar também. Como eu lhe disse, eu também tenho bastante interesse nessa temática, até já me inscrevi nesse evento, e nessa página é possível acompanhar outras atividades do NUPES também? Ah, sim. Quem quiser conhecer mais a atividade do NUPES, nós temos o nosso site, nupes.ufjf.br, e também nas redes sociais. É possível encontrar o NUPES tanto no Instagram quanto no Facebook, tanto no meu próprio Facebook quanto do NUPES. Nós estamos sempre colocando notícias, artigos, pesquisas que estão em andamento, eventos. Então, quem quiser se atualizar sobre o tema, esses são alguns canais bastante importantes nessa área. Alexander, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pelos 15 anos do NUPES. Muito sucesso nas pesquisas e nós seguimos em contato. Flávio, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Esqueci de falar, também temos um canal no YouTube, TV NUPES, tem mais de 300 vídeos de pesquisadores do mundo inteiro sobre essa área. E, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e para vocês pela atenção. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião.